Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje eu passei aqui um cronograma para vocês poderem ver o que nós iremos fazer nas nossas aulas e quais serão os dias das provas também de vocês. Então, o que acontece? No dia 12 do 4, que é hoje, nós iremos falar sobre as fórmulas farmacêuticas homeopáticas de uso interno. Tá? No dia 14 do 4, que é quarta-feira agora, nós vamos falar sobre as fórmulas farmacêuticas homeopáticas de uso externo. Aí, dia 19 do 4, nós iremos ter a nossa prova. Então, na nossa prova vai cair o quê? Vai cair desde a primeira aula até fórmulas farmacêuticas homeopáticas de uso externo. Professor, mas o que vai cair? Vai cair os métodos? Vai. Por exemplo, qual que é a diferença do método Korsakoviano para o método de Hahnemann? Se eu perguntar na prova qual que é o método de frasco único, Korsakoviano. Qual que é o método que usa vários frascos? O método Hahnemanniano. Tá? Então são mais ou menos essas perguntinhas. A primeira prova nunca é difícil. Sempre a mais difícil é a segunda. Então tentem tirar nota na primeira para na segunda vocês precisarem de poucas notas. Tá ok? Então, continuando, no dia 19 do 4 nós iremos ter a nossa prova. Dia 21 era para nós termos aula normal. Só que o que acontece? Dia 21 do 4 é feriado de Tiradentes. Hoje a gente já nem sabe mais quais são os dias de feriado, mas a escola manteve. Então, dia 21 do 4 é feriado de Tiradentes. Beleza? No dia 26 do 4, nós iremos falar sobre os bioterápicos. Então, o que é um bioterápico? Para que serve? Então, são homeopatias. O que é uma homeopatia feita com os medicamentos bioterápicos? Tá? Aí, no dia 27 do 4, será a nossa prova. Tá ok? A prova também, aí já vai cair tudo. Professor, mas o senhor vai dar bioterápico no dia 26. No dia 27, o professor já vai falar sobre a prova, já vai cair bioterápico? Vai, porque eu tenho que dar todo o conteúdo. Mas podem ficar tranquilo que não vai cair muita coisa de bioterápico. Deve cair umas 3, 4 perguntinhas. Mas se vocês ficarem atentos na aula de bioterápicos, vocês vão ver que eu sempre dou aquela diquinha lá, né? Ó, isso pode cair na prova, guardem isso. Então vai ser mais ou menos isso. No dia 27 do 4 sai a prova. Eu já vou lançar os resultados para quem ficar de recuperação ou quem perdeu alguma prova, fazer a prova no dia 28 do 4. Será uma prova de recuperação, tá ok? Deu para entender? Então esse vai ser o cronograma nosso de aula, tá? Então fiquem atentos na data. Então nossa primeira prova será no dia 19 do 4. E a nossa última prova, dia 27 do 4. Tá? A prova do dia 27 do 4 cai toda a matéria. Beleza? Então esse aqui é o nosso cronograma que nós iremos falar sobre ele. Então, gente, continuando, como vocês já viram, lá a gente já falou sobre como vai ser o nosso cronograma. Então, hoje nós vamos entrar no tema 3, que seria as formas farmacêuticas homeopáticas. Então, como os medicamentos alopáticos, eles são feitos em quê? Já viram que tem medicamentos alopáticos? Cuidado com o que eu estou falando. Tem uma grande diferença dos medicamentos alopáticos para os medicamentos homeopáticos. Os medicamentos alopáticos, como vocês podem ver, o que eles são feitos? Alguns medicamentos alopáticos são feitos em cápsula, são feitos em comprimidos, muitos também são feitos em sachês. Já os medicamentos homeopáticos, eles seguem outras formas farmacêuticas. Então, o que é os medicamentos homeopáticos? Os medicamentos homeopáticos, eles vão ser produzidos, lembram que eu falei? A partir de quem? A partir da tintura mãe. Então, se caso na prova eu perguntar qual é a forma de fazer um medicamento homeopático, a partir de que é feito um medicamento homeopático? Ele é feito a partir de quem? Da tintura mãe, tá? Então, não esqueçam disso. Se caso eu perguntar na prova, vocês vão saber responder. Então, os medicamentos homeopáticos, como a gente estava falando, a sua grande maioria, eles são produzidos a partir de uma tintura mãe, correto? Então,
a tintura-mãe ela pode contemplar diversas formas farmacêuticas. Então, ela pode fazer várias formas farmacêuticas. E como que vai ser estabelecido para eu poder fazer essas formas farmacêuticas? Então, a gente sempre vai utilizar as boas práticas de manipulação na preparação de medicamentos homeopáticos. Então, essas boas práticas de manipulação, de preparação de medicamentos homeopáticos, ela vai ser estabelecida pela Anvisa. Ela vai ser estabelecida pela Anvisa, tá? Então, o que seriam essas boas práticas de manipulação? Seriam regras e normas que vocês irão seguir para que vocês tenham um medicamento homeopático de qualidade. Então, por exemplo, não adianta, suponhamos aí, que o José sabe fazer um método homeopático e Maria sabe fazer outro método homeopático. Vocês concordam que os métodos que cada um vai utilizar vai ser diferente e o paciente vai sentir a diferença? Então, o que acontece? Foi estabelecido as boas práticas de manipulação de preparação homeopática. Então, essas boas práticas, ela vai regir as formas farmacêuticas homeopáticas para que possa dar qualidade a esse medicamento. Então, vai ser normas e regras que todos têm que seguir para que os medicamentos homeopáticos sejam feitos com qualidade. Então, se eu perguntar na prova o que são boas práticas de manipulação de preparação homeopática, então vocês vão saber que são regras que vão ser estabelecidas para que possam ser feitas, para que os medicamentos homeopáticos eles possam ter garantia, eles possam ter a qualidade que foi feito com total segurança na sua manipulação. Beleza? Então, os medicamentos homeopáticos, eles podem ser... Aqui, deixa eu pegar a caneta aqui. Eles podem ser soluções hidroalcoólicas, eles podem apresentar na fórmula de glóbulos, como vocês podem estar vendo aqui na nossa tabela, e eles também podem apresentar na forma de tablets, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, bem pequenininho aqui, ó, tá? Então aqui, ó, vocês têm as fórmulas farmacêuticas homeopáticas em tablet, vocês têm elas em glóbulos, né? E vocês também têm elas em soluções hidroalcoólicas. Então, vocês podem ter nessas soluções hidroalcoólicas. Mas qual que é a grande desvantagem? Soluções hidroalcoólicas, geralmente, elas não são dadas a bebês. Então, qual que seria a outra forma farmacêutica homeopática? Seria você ter água destilada como insumo inerte. Lembrando, insumo inerte é o que não vai apresentar ação farmacológica, ação farmacêutica, tá? Então, se caso eu perguntar para vocês o que é um insumo inerte na prova, são insumos inertes, não contém o que? Ação farmacológica. Ele serve apenas para completar a fórmula, tá? Então, o insumo inerte ele não tem ação farmacêutica ou ação farmacológica, beleza? Deu para entender sobre insumos inertes? Então, a medicação homeopática ela pode ser dispensada nesses componentes aqui que vocês estão vendo. Em água destilada, solução hidroalcoólica, glóbulos e tablets. Como que é feito? Vai ser feito a tintura-mãe, vai ver a potência que o médico pediu e vai fazer o quê? A impregnação do insumo ativo em uma dessas fórmulas inertes, sendo ela glóbulos, tablet, água destilada, solução hidroalcoólica. Mas e aí, professor, quando eu tenho uma fórmula farmacêutica ou um insumo ativo que ele não é, como que eu posso falar para vocês, que ele não é solúvel em nenhuma dessas fórmulas. Então, quando você tem um insumo ativo que ele é insolúvel, ele pode também ser mandado na fórmula de pó. Lembra da trituração que eu falei para vocês, que vocês pegam uma parte da lactose, tritura e vai fazendo a potência? Então, quando você tem um insumo que seja insolúvel, ele é dispensado na forma de pó, que é como vocês estão vendo aqui, ó. Vai ser colocado num papelzinho e ali vai ter o pozinho que a pessoa irá tomar. Tá ok? Então, ela vai poder apresentar nessa forma farmacêutica também os medicamentos homeopáticos. Beleza? Se caso na prova eu perguntar para vocês
quando se tem um insumo ativo que seja insolúvel, qual é o método que nós usamos? O método hahnemanniano, o método de trituração ou o método korsakoviano? Para uma fórmula para um insumo insolúvel, qual são o método que você usaria? Método hahnemanniano, método korsakoviano ou método de trituração? Lembrando, quando se tem uma fórmula farmacêutica ou quando você tem um insumo que ele é insolúvel, a gente vai utilizar o método de trituração. Gravem bem isso aí, tá ok? E quando se faz o método de trituração, quando eu vou dispensar essa forma farmacêutica homeopática, se ela é insolúvel, em qual forma eu dispensaria? Eu dispensaria em glóbulos, tablet, solução hidroalcoólica ou água destilada ou em papel pó? Eu dispensaria no papel pó. Lembrando, insumos insolúveis vão ser dispensados em papel pó. Professor, mas como que é esse papel pó? É um papelzinho que ele é feito pó? Não, gente. O que vai fazer? Vai pegar aquele pó, lembra do método de trituração, vai separar aí de 100 a 300 miligramas, vai se colocar num papelzinho aquele pó e vai embrulhar o pó. Então, suponhamos que esse aqui é o papelzinho. E aqui, esse vermelho aqui, ó, é o pó. Então, vai se embrulhar no papelzinho aquele pó. Tá parecendo um globo, né? Esse pó. Então, vou fazer assim para ficar melhor. Então, vai se embrulhar nesse papelzinho. Vai ser colocado numa embalagem, onde o paciente irá levar aquele pó. Chegar em casa, ele vai tomar aquele pó. Beleza? Esse pó geralmente é lactose, tá? Mas lembrando, vai ser colocado lactose, onde irá colocar o insumo ativo ali, tá? Então, método de trituração vai ser utilizado para insumos ativos insolúveis. E qual que é a forma que eu vou dispensar? Na forma de papel pó. Beleza? Deu para entender até aqui, então, né? Lembrando, os medicamentos homeopáticos eles têm que seguir quem? As boas práticas de manipulação e de preparação homeopático. São normas que foram estabelecidas pela Anvisa, beleza? Então, para se ter um medicamento homeopático de qualidade, nós temos que seguir essas boas práticas de manipulação. As boas práticas de manipulação são regras e normas que devemos seguir para ter medicamentos homeopáticos com qualidade. Tá? Medicamentos homeopáticos, eles são produzidos a partir de que princípio ativo? Ou que insumo ativo? Desculpa, qual é a base para se fazer um medicamento homeopático? É a tintura-mãe. Beleza? Então, vamos aí. Deu para entender toda essa parte aí, né? Bom, como a gente tinha falado das boas práticas de manipulação na preparação homeopática, ela é conhecida como BPMH. O que seria o BPMH? Seria, resumidamente, as boas práticas de manipulação homeopática. Então, lembra que eu falei que são algumas regras e algumas normas que temos que seguir para que possamos ter medicamentos homeopáticos de qualidade. Então, algumas dessas normas eu coloquei aqui. Então, quais são essas normas? Algumas dessas normas são: as farmácias homeopáticas elas devem seguir o quê? As boas práticas de manipulação de preparação homeopática, que é conhecido como BPMH, né? Em farmácia presente. Ela deve seguir a RDC 67, que foi estabelecido pela Anvisa no ano de 2007, tá? As BPMs, ela pode se destacar das seguintes determinações. Então, são o quê? Para você poder fazer um preparo de um medicamento homeopático, as manipulações de preparação homeopática, ela deve ser realizada por funcionário higienizado e não odorizado. Então, o funcionário que vai trabalhar no laboratório homeopático, o que ele deve ser? Ele deve ser higienizado. O que seria essa higienização? Seria corte de unha, barba feita, lavagem das mãos corretamente,
o funcionário que vai mexer ou trabalhar no laboratório de produtos homeopáticos, ele não deve ser odorizado. Então, o funcionário, ele não deve ter aqueles perfumes fortes, que sabe, aquele odor característico. Então, ele tem que apresentar o quê? Sem perfume. Né? Então, por exemplo, se você vai lá trabalhar com um laboratório homeopático, você tem que ter uma roupa para trabalhar lá. Pode ser qualquer roupa? Pode. Mas desde que essa roupa, tem gente que lasca perfume no corpo inteiro, que você está lá na sua sala, na cozinha, você está sentindo o cheiro da pessoa lá do outro lado. Então, quem vai trabalhar na manipulação desses produtos homeopáticos, eles têm que ter o quê? A sua higienização completa, que seria a higienização da pessoa, corte da barba, corte das unhas, tá? Não usar muito perfume forte ou preferência sem perfume, tá? Então, as preparações devem ser realizadas em sala exclusiva para manipulação de preparação homeopática e que esteja localizada em área de baixa incidência de radiação e de odores fortes. Aqui, de novo, ó, a gente está falando do quê? De odores fortes. Então, por exemplo, a pessoa que for limpar as salas, ela não deve passar, diferente de quando a gente vai limpar em casa, passa aquele limpa-piso que deixa o ambiente todo perfumado. Não, a pessoa também que vai limpar aquela sala, ela não deve passar produtos fortes, tá? Então, a preparação ela deve acontecer em sala exclusiva, apenas para manipulação de produtos homeopáticos. Então, eu não posso ter uma sala onde eu vou manipular produtos homeopáticos misturados. Então, por exemplo, se eu vou fazer produtos homeopáticos, aquela sala é de exclusividade para fazer apenas formulação homeopáticas. Eu não devo chegar lá e fazer comprimido, cápsula, produtos alopáticos. Eu não vou chegar lá e fazer um creme, produtos de creme, tá? Então ela tem que ser apenas para produtos homeopáticos, beleza? Não pode fazer outros tipos de produtos, como os produtos alopáticos, como os produtos semissólidos, por exemplo, tá ok? Então, as salas têm que ser exclusivas apenas para preparação homeopática. A lavagem e inativação dos utensílios e acessórios e recipientes utilizados na preparação homeopática deve ser executada em local com estufa para secagem e inativação dos materiais, como termômetro, registro da temperatura e o tempo de processo de inativação. Então, toda vez que você for pegar os materiais que você trabalhou na sala de homeopatia, o que você tem que fazer? Você tem que lavar esses utensílios. Depois que você lavar esses utensílios, você tem que fazer o quê? A inativação daqueles utensílios. Então, você vai pegar, por exemplo, você usou uma espátula de metal. Essa espátula você vai lavar com detergente neutro, tá? Sem cheiro. Né? Tem gente que vai pegar e vai falar assim, vou usar o detergente limão para ficar cheiroso. Não, o detergente a ser utilizado vai ser um detergente neutro, tá? Que não tem cheiro, sempre o detergente neutro. Depois que você usou esses recipientes, os acessórios que você utilizou na homeopatia, você vai pegar, vai colocar na estufa e vai fazer a inativação, tá? Deixando lá secar por estufa, tudo. Beleza? Todos os materiais que você utilizar vai ser feito isso. Professor, mas eu preciso utilizar os vidrinhos lá para fazer os produtos homeopáticos. Aqueles vidrinhos você também vai colocar na estufa, onde ele vai ser esterilizado também. Nunca vai se mandar um medicamento homeopático no vidrinho sem antes fazer o quê? A esterilização daquele vidro, tá? Não deve-se utilizar produtos que deixem resíduos ou que possuam odores na limpeza do ambiente, imobiliário da sala, de manipulação de preparação homeopática. Como a gente já falou, a pessoa que for fazer a limpeza das salas, ela não deve utilizar resíduos que vão deixar odores fortes na sala e muito menos que vão deixar resíduos naquela sala. Beleza? Tanto na limpeza do chão, na mobília, né, que vocês vão ver que tem uma bancada, deve ser limpa, normal. Muitos são utilizados o quê? O famoso álcool líquido 70 para fazer a limpeza das salas, beleza?
Na preparação homeopática, eu não devo pegar, jamais eu vou pegar água da torneira para fazer os meus medicamentos homeopáticos. Na hora de fazer a preparação de um medicamento homeopático, eu vou utilizar o quê? A água purificada. Professor, mas essa água purificada é água do filtro? Não. Ela pode ser obtida, essa água purificada, através de um equipamento chamado osmose reversa, tá? É uma das formas de se obter essa água purificada, ou através também de um deionizador, que você também vai conseguir essa água purificada, beleza? Só que além disso, tem outras regras também que devemos seguir, como eu falei para vocês. As regras que vocês querem, vão encontrar mais, vão estar na RDC 67. Então, eu coloquei algumas aqui. Então, quando vocês ouvirem falar procedimento operacional padrão, o famoso POP, se eu perguntar na prova o que é um POP, o que vocês vão falar? É um procedimento operacional padrão. Então, o procedimento operacional padrão, ele deve existir para todas as etapas do processo de preparação homeopática. Então, nesse procedimento operacional padrão, ele vai estar descrevendo o que você tem que fazer para fazer determinada preparação homeopática. Então, ela vai descrever todas as etapas de como será feito, tá? Então, vai desde, por exemplo, de uma lavagem das mãos, quando você entra no laboratório. Então, no POP vai estar descrevendo a forma correta de você lavar a mão. Tá? Então, se eu perguntar para vocês aqui agora, qual que é a forma correta de lavar a mão? Pensem. Se vocês fossem trabalhar hoje num laboratório de manipulação, ou qualquer laboratório que vocês desejam trabalhar, vai ter sempre o quê? O procedimento operacional padrão. Então, vai ter o quê? Vai ser o modo que vai ter todas as etapas que você tem que seguir para chegar e fazer um medicamento homeopático com qualidade. Então, no procedimento operacional padrão, ele vai estar descrevendo todas as etapas. Então, por exemplo, tem um POP que é só para as lavagens das mãos. Então, o funcionário ele tem que saber lavar as mãos antes de entrar dentro do laboratório. Faço de novo a pergunta. Vocês parem e pensem. Qual é a forma correta de se lavar as mãos? Se um dia vocês forem fazer uma entrevista, vocês podem, ou alguém perguntar, vocês podem responder. Então, o que vocês podem responder? Que vocês seguem as boas práticas de manipulação, mas para isso vocês têm que conhecer elas. Então, se caso um dia vocês forem fazer uma entrevista para um laboratório, qual a primeira coisa que vocês vão falar? Que você é um funcionário, que você sabe que no laboratório não se pode trabalhar com brinco, que você sabe que não pode usar perfume nem maquiagem. Então você vai colocando essas coisas. Então para qualquer laboratório você vai colocando isso, que você teve algumas aulas de boas práticas de manipulação ou boas práticas de fabricação, porque na maioria vai sempre falar sobre isso, tá? Então vamos falar um pouco sobre o POP, né, que eu falei para vocês, que é o procedimento operacional padrão. Então, eles vão ser regras e normas que vão estar descrevendo todas as etapas. Então, se eu perguntar na prova o que é um POP, é um procedimento operacional padrão, onde irá estar descrito como é feito cada etapa do processo. Beleza? Então, gente, essas são algumas normas das boas práticas de manipulação na preparação homeopática. Então aqui eu coloquei para vocês verem como seria um laboratório de produtos homeopáticos. Então aqui você tem um laboratório, tá? Que é um laboratório mais simples. Tá vendo essas gavetas aqui? Essas gavetas, muitos vão ser guardados as suas tinturas mães. Numa outra gaveta, eles podem guardar as potências, lembra? CH1, CH2, CH3, CH4, D1, D2, D3, o K1, K2, K3. Se eu falo do método CH, ele quer dizer o quê? Centesimal de Hahnemann. DH, decimal de Hahnemann. Se eu falo no método K, qual que é? Korsakoviano. Beleza? Então aqui, como vocês podem ver, ó, os laboratórios eles têm as suas bancadas de superfície lisa para facilitar a limpeza, né, dos laboratórios.
como vocês podem estar vendo aqui, né? Aí aqui eu abri uma das gavetas para vocês verem, né? Como que é as gavetas, onde vão ficar guardados tanto aí as tinturas mães, ou as potências, ou as dinamizações, né? Lembra que eu falei do procedimento operacional padrão, que são os POPs? Lembra que eu falei para vocês que tem um POP onde vai estar descrevendo como é a forma correta de lavar as mãos? Então, no POP, ele vai estar descrevendo mais ou menos essas etapas assim, ó. Primeiro, você deve umedecer as mãos e os antebraços. Então, você vai lavar as mãos, os antebraços. Depois, você vai aplicar o sabonete bactericida nas mãos. O terceiro passo, você vai esfregar e lavar as mãos na seguinte sequência, por 1 minuto. Então, você está vendo que esse aqui é um procedimento operacional padrão de como você irá lavar as mãos. Então, ele está descrevendo cada etapa de como você vai lavar as mãos. Então, aqui, ó, primeiro você vai lavar as palmas, vai lavar depois o dorso, né? O dorso e o antebraço. Depois, na terceira etapa, o espaço entre os dedos. Não é só você pegar, jogar água, esfregar sabão e entrar para dentro do laboratório. Não. Então, como eu falei, os procedimentos operacionais padrão, eles vão estar descrevendo cada etapa. Depois que você esfregou o espaço entre os dedos, você deve lavar os polegares, tá? Você deve lavar as unhas e as pontas dos dedos. Você tem que esfregar depois as articulações, esfregar os punhos, enxaguar as mãos e os antebraços. Depois você vai secar as mãos com papel toalha, tá? No máximo 2 folhas. Você vê que ele está descrevendo até quantas folhas você deve usar para lá secar as mãos. E depois você vai aplicar o álcool em gel ou desinfetante nas mãos, para depois entrar para dentro do laboratório para você começar a trabalhar. Então você fez todo esse procedimento, depois aí teria mais etapas. Você colocaria a luva, tá? Para poder entrar dentro do laboratório para trabalhar. Então esse foi um procedimento operacional padrão, um POP que eu peguei das lavagens das mãos. Então você está vendo que ele está descrevendo o quê? Cada etapa de como você vai lavar corretamente as suas mãos. Então, lembrando, o POP, procedimento operacional padrão, ele vai estar descrito cada etapa do processo, o que você deve fazer em cada processo. Beleza? E aqui foi um que eu peguei para vocês entenderem o processo de etapa da lavagem das mãos. Quando vocês trabalharem, ou se vocês trabalham em laboratório, preste atenção lá. Às vezes tem até já na piazinha o modo correto, ou às vezes você vai no hospital, tem as formas e os modos corretos de lavarem as mãos. Tá? Não é só você chegar, abrir a torneira e jogar água na mão e acabou. Não. Então, continuando, as formas farmacêuticas, o que são forma farmacêutica homeopática? Então, a forma farmacêutica, a gente pode definir como forma farmacêutica, ela vai ser o estado final da apresentação do medicamento homeopático, né? Ela pode se apresentar no seu estado final como o ativo farmacêutico após a manipulação, ela pode conter ou não adição de excipiente. Então, a forma farmacêutica ela sempre vai ser o estado final da formulação. Tá? Então, por exemplo, para não ficar complicado para vocês, vamos lá. Se eu tenho essa forma farmacêutica, aqui eu tenho a forma farmacêutica em módulo glóbulos. Mas ela só vai virar uma forma farmacêutica a partir do momento que eu colocar o insumo ativo, fazer essa preparação e mandar para o meu cliente ou para o meu paciente. Tá? Então, a forma farmacêutica vai ser a apresentação final, beleza? Da minha formulação. Então, eu vou ter a formulação de glóbulos, eu vou ter a minha forma farmacêutica em tablet, posso ter minha forma farmacêutica líquida, que ela pode ser tanto em solução hidroalcoólica,
como forma farmacêutica líquida em água destilada. Eu vou colocar o insumo ativo dentro dessa água destilada e a partir daí eu tenho uma preparação, uma forma farmacêutica líquida. Posso ter uma forma farmacêutica no modo de pó? Posso, que é o que eu vou dispensar. Então, forma farmacêutica é a apresentação final do meu medicamento. Beleza? Então, baseado no quê? Então, como a gente viu as boas práticas de manipulação, a gente tem também a farmacotécnica da homeopatia. O que seria essa farmacotécnica da homeopatia? Vai ser descrever como ser feito as etapas daquele medicamento. Então, farmacotécnica é como eu vou preparar aquele medicamento. Tá? Então vai ter toda uma técnica para eu poder preparar aquele medicamento. Então, como que eu vou pegar aqui, ó, nesse glóbulo, se eu tenho uma forma farmacêutica lá líquida, eu quero fazer a impregnação nesse glóbulo. Como que eu vou fazer a impregnação? Suponhamos aí que eu tenho uma tintura mãe e quero fazer a impregnação nesse glóbulo. Só que minha tintura mãe é líquida. Como que eu vou fazer para colocar nesse glóbulo essa tintura mãe? Né? Ou o médico prescreveu lá na potência CH10. Só que a potência CH10 está em líquido. Como que eu vou colocar esse líquido nesse glóbulos aqui? Então eu vou trabalhar com o método de impregnação. Só que para eu poder fazer isso, eu tenho que conhecer a técnica de impregnação. Como que eu iria fazer isso? Então a farmacotécnica vai ser o quê? Vai ser uma técnica de preparo, de como você irá preparar aquela forma farmacêutica. Beleza? Então, baseado na farmacotécnica homeopática, podemos dividir o quê? As fórmulas farmacêuticas em dois grandes grupos. Quais seriam esses dois grandes grupos? Então, seria o grupo de uso interno e o grupo de uso externo. Então, nós vamos ter a forma farmacêutica homeopática de uso interno, né? E as formas farmacêuticas de uso externo. Interno, lembra? Dentro, externo, fora. Beleza? Vamos só para a gente ver aí. Um creme, tá? Só fugindo da homeopatia. Um creme que você tem que passar na sua pele. Ele é de uso interno ou uso externo? Externo. Só fazendo uma outra comparação. Uma cápsula que você engole é de uso interno ou externo? Interno. Então, interno, dentro. Externo, fora. Beleza? Então, lembrando, a homeopatia é dividida em dois grandes grupos. O grupo de uso interno e o grupo de uso externo.
Bom, dose única líquida, como eu já falei para vocês, ela tem uma descrição onde a farmacopeia homeopática ela descreve como, né, que pode se entender dose única líquida como uma forma de administração que permite que uma quantidade limitada de medicamentos líquidos a ser ingerido de uma só vez. Então aqui, ó, o que pode ser um medicamento dose única líquida? Única líquida, como uma forma de administração que permite uma quantidade limitada de medicamentos líquidos a ser ingerido de uma única vez. Lembra do desenho que eu mostrei para vocês no slide anterior? Então você vai ter uma quantidade limitada lá. Você vai pegar e vai tomar uma única vez, direto. Tá? Para a forma de dose única líquida, o veículo utilizado é uma solução hidroalcoólica de 5% volume por volume. Tá? Então você vai fazer o quê? Vai usar uma solução hidroalcoólica a 5%. Então suponhamos aí que você tem que fazer 100 ml. 5% daquele 100 ml, ele vai ter o quê? Álcool. Né? Então se você tem uma preparação, suponhamos aí, tá? Mas só suponhando, porque o que acontece? Ela não pode ultrapassar de insumo inertes no máximo 10 ml. Então vamos pegar que a gente fez uma preparação de 10 ml. Você fez uma preparação de 10 ml. Só que lembra, se tem 10 ml, ela só pode conter até quanto? 5% do volume total de álcool ou água purificada. Então, se eu vou fazer uma preparação de 10 ml e quero 5%, quanto que eu vou utilizar? Eu poderia utilizar 0,5 ml de água purificada ou solução hidroalcoólica, tá? Beleza? Porém, o que acontece? Se não for, ó, aí fala aqui, ó, para a forma de dose única líquida, o veículo utilizado é uma solução hidroalcoólica de até 5% do volume, ou água purificada. Utiliza-se o volume de acordo com o desejo desejado pelo prescritor. Então, o médico ele pode prescrever a mais? Pode. Você vai seguir o que o médico prescreveu. Porém, se o médico não especificar nada, vai poder ser dispensado de acordo com a farmacopeia homeopática brasileira. Então, lembra que eu falei? Vai ter a farmacopeia que também vai descrever os métodos, tá? Então, você pode fazer o quê? Você pode pegar 2 gotas do medicamento na dinamização desejada. Então, se o médico pediu lá na dinamização de 10, você vai pegar 2 gotas daquela dinamização de 10 e vai colocar para que o paciente possa tomar. Tá bom? Vamos lá, para ficar mais claro para vocês. Suponhamos aí que você vai fazer uma dose única. O médico pediu lá na receita que você faça um medicamento homeopático dose única na potência de CH10. CH10. Só que o médico não prescreveu como que seria feito, só prescreveu o que você tem que fazer na potência CH10. O que você vai fazer? Você vai pegar um outro vidro, vai pegar 2 gotas da potência que ele prescreveu, vai colocar nesse vidro aqui novo e vai colocar o insumo inerte depois. Então você pegou a potência CH2 ou CH10 que foi o médico pediu,
vai colocar 2 gotas da potência de CH10, já na dinamização que o médico pediu, tá? Lembrando, na dinamização que o médico pediu, beleza? E você depois aqui vai colocar apenas no máximo até 10 ml do insumo inertes. Posso colocar mais, professor? Não, até 10 ml. Posso colocar menos? Pode colocar 5, não tem problema. Então você vai pegar 2 gotas do CH10 e vai colocar aqui. Suponhamos que o médico prescreveu o que ele quer do CH10 e CH11. Então você pegaria 2 gotas do CH10 e 2 gotas do CH11. E colocaria onde? Colocaria nesse frasco também. Então você teria 2 gotas do CH10 e 2 gotas do CH11. Aonde essa pessoa iria tomar do quê? De uma única vez, uma dose única. Beleza? Então a farmacopeia homeopática brasileira, ela explica o quê? Os medicamentos de dose única. Ela pode ser preparada, esses medicamentos de dose única, por dissolução. Então, os medicamentos de dose única eles podem ser preparados através do método hahnemanniano, korsakoviano e o de fluxo contínuo. Gente, deu para entender sobre dose única? Beleza? Se não ficou claro, depois vocês podem me perguntar, sem problema algum. Pode me mandar mensagem também, não tem problema. Tá ok? Bom, as preparações líquidas administradas sob forma de gota, ela também está especificada na farmacopeia homeopática brasileira. Então, o que a farmacopeia homeopática brasileira ela define? Ela define o quê? Que para a preparação líquida administrada sob a forma de gota, ela tem que ter como insumo inerte a preparação hidroalcoólica até 30% do seu volume. Tá? Então, você pode colocar o quê? 30% de uma solução hidroalcoólica, contendo o quê? O medicamento dinamizado a ser administrado sob a forma de gota. Para a preparação na potência de até 3CH ou 6DH. Lembra? CH centesimal de Hahnemann e 6DH decimal de Hahnemann. Deve ser utilizado no preparo para a dispensação no mesmo teor alcoólico do ponto de partida. As preparações líquidas administradas sob a forma de gota pode ser preparado por dissolução e através dos métodos hahnemanniano, korsakoviano, fluxo contínuo. Então, você vai fazer a preparação da fórmula normal, fórmula farmacêutica, vai utilizar o método hahnemanniano, korsakoviano ou de fluxo contínuo, onde esse medicamento ele vai ser administrado na forma de gota. Então, você está vendo aqui, ó, como aqui vocês estão vendo esse desenho. Então, aqui tem um medicamento, né, homeopático na forma líquida. Suponhamos aí que está na potência 3CH, tá? 3CH. E suponhamos que o médico coloque lá, dar 10 gota a cada suponhamos aí, 6 horas. Então, a cada 6 em 6 horas, o paciente ele vai ter que tomar o quê? 10 gotas. Então, ele vai pegar essa canulazinha aqui, ó, que vocês estão vendo. Isso aqui, ela fica onde? Ela fica aqui, ó, nesse vidro aqui. Então, ela ficaria aqui, tampando esse vidro, né? E você pegaria 10 gotas e aplicaria e tomaria essas 10 gotas. Tá ok? Beleza? Então, a forma de administração por forma de gota é isso. Bom, temos também a forma farmacêutica homeopática na forma de comprimido. Então,
Para a gente primeiro entender a forma farmacêutica homeopática comprimido, a gente precisa entender que esses comprimidos eles são diferentes do que a gente encontra aí fora, tá? Igual aqueles comprimidos que a gente toma, de um pouco diferente. Porque esses comprimidos, ele é forma farmacêutica sólida, ele pode apresentar um ou mais princípio ativo com ou sem recipiente, podendo apresentar diversos tamanhos e formatos. De acordo com a farmacopeia homeopática brasileira, os comprimidos eles devem apresentar peso variando entre 100 a 300 miligramas. Então, esse comprimido aqui, gente, ele só pode apresentar na variação de 100 a 300 miligramas, tá? É o que a farmacopeia homeopática pede. Esclarece que será permitido a adição em comprimidos inertes. Então, esse comprimido, ele é inerte, ele não tem ação nenhuma. Ele só vai ter ação depois do momento que você fazer a impregnação, tá? Desde que o mesmo seja inóculo em quantidade que não prejudique a eficácia terapêutica do medicamento. Então, o que você vai fazer? Suponhamos que você tem um insumo ativo líquido. Você tem uma tintura mãe, você fez lá a potência que o médico pediu, e o médico pede na receita assim. Quero um comprimido homeopático na potência de DH11, DH11 em comprimido. Em comprimido. Tá? Então, na farmacopeia homeopática, ela vai estar descrevendo como você iria fazer a impregnação desse insumo ativo nesse comprimido que está inerte. Lembrando, inertes, não tem ação farmacológica. Então, se eu pegar esse comprimido que ele é inerte, eu posso comer ele tomar ele à vontade, que ele não vai ter efeito nenhum, tá? Porque ele é inerte. A partir do momento que eu coloco o insumo ativo que o médico pediu, aí ele já não é mais um comprimido inerte, tá? Então, como que eu vou fazer? Suponhamos que eu tenho lá o vidrinho, né? Uma fórmula líquida na potência de H11. Só que essa potência, ele está em líquido. Então, como que eu vou fazer essa impregnação dessa forma farmacêutica líquida num comprimido? Então, a farmacopeia, ela descreve que você tem que fazer como? Quando o insumo ativo for líquido, o modo de preparação vai ser feito, ele vai ser feito por compressão, tamização, secagem, estufa ou impregnação, tá? Então, como que vai ser? A preparação do insumo ativo no líquido desejado, você vai pegar esse insumo, ele vai ter que estar num volume de 77% de etanol, ou até 70%, tá? Ou até mesmo superior. O que você vai fazer? Você vai impregnar esses comprimidos inertes com insumo ativo líquido, na proporção de 10%, tá? Volume por peso. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar lá e vai fazer as contas. Suponhamos que você pegou, o médico prescreveu para você fazer 30 comprimidos. Vou colocar só compre para vocês, para não ficar muita coisa. 30 comprimidos. Suponhamos aí, vou pegar aqui e fazer 10 comprimidos, vamos lá. Suponhamos aí que você foi lá, pesou 10, vai fazer 10 comprimidos, que foi o que o médico mandou. Então, esses 10 comprimidos, você foi lá e pesou, você vai usar o comprimido de 100 mg.
Você pesou esses 10 comprimidos, ele deu um total de 1000 miligramas. Deu um total de 1000 miligramas. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar desses 10 comprimidos 1000 miligramas, você vai fazer na proporção o quê? Para fazer a impregnação, 10%. Então se deu... Opa! (10%). Oh, 10% que não sai. 10%. Então, se deu 1000 miligramas, 10% de 1000 miligramas, é que eu estou sem a calculadora aqui agora, vai dar 50% daria 500, 250 daria 100. Então, 10% daria 100 miligramas. Então, eu usaria 10% do meu insumo ativo, na potência de DH11. Só que eu tenho 100 miligramas. Então, se eu fosse converter em grama ou em ml, daria o quê? 1 ml ou 1 grama. Tá? Então, eu pegaria desse meu insumo líquido, eu pegaria 1 ml para fazer a impregnação em 10 comprimidos. Então, eu pegaria 1 ml, impregnaria nessas cápsulas, né, ou nesses comprimidos. Depois que eu fizesse essa impregnação, eu agitaria, né, impregnaria bem em todos os 10 comprimidos. Aí, o que acontece? Esse ativo, esse método, eu ia pegar, ia levar esses comprimidos numa estufa, onde eu colocaria numa temperatura inferior a 50%. Por que a 50%? A 50 graus. Porque aí, os 50 graus ele ia fazer o quê? Lembra que eu fiz uma solução hidroalcoólica de 77% de álcool? Ele ia fazer o quê? Ele ia evaporar o álcool, deixando apenas o quê? Um insumo ativo impregnado nesses comprimidos. Tá? Simples assim. Então, eu faria pelo método de impregnação. Eu pegaria 1 ml, né, no caso do comprimido aqui a gente pesou, tal, deu lá 1000 miligramas, você converteu, e você viu lá que deu a quantidade para 1 ml. Você ia pegar 1 ml, ia colocar em todos esses 10 comprimidos, e ia fazer por método de impregnação. Tá? Até agora deu para entender, gente? Então a gente faria por esse método do comprimido, ele seria pelo método de impregnação. É que se tivesse na aula prática, vocês iam aprender muito mais rápido, mas espero que esteja dando para vocês entenderem, tá? Beleza? Bom, falando agora sobre as formas farmacêuticas de glóbulo, o que a farmacopeia fala? Ela fala que as formas farmacêuticas sólidas em glóbulos, eles são feitos como? Aqueles glóbulozinhos, eles são feitos a partir de sacarose, ou até mesmo ele é feito como que? Uma mistura de sacarose e lactose, tá? Então, eles possuem, não sei se vocês já viram, um formato esférico. Ele pesa aí, tem uns glóbulos que ele é chamado de glóbulo número 3, ele pesa o quê? 30 miligramas. O glóbulo de número 5, ele pesa 50 miligramas. E o glóbulo de número 7, ele pesa 70 miligramas, né? Como isso explica na farmacopeia homeopática brasileira. O preparamento do medicamento homeopático sob a forma de glóbulo, ele ocorre, gente, por meio da tríplice impregnação, né? Previamente, impregnação deve ser preparado em insumo ativo líquido, na dinamização desejada, em solução hidroalcoólica, com graduação igual ou superior a 77%.
Então, você vai fazer na graduação que o médico pediu. Suponhamos aí que o médico pediu DH20. Então, você vai fazer na potência até chegar ao DH20, só que você vai fazer ele numa preparação hidroalcoólica de 77% de álcool nessa DH20, tá? Uma preparação hidroalcoólica de 77%. Então, o método de tríplice impregnação, que ele é muito utilizado nos glóbulos, o que ele vai fazer? Você vai pegar um insumo ativo a ser impregnado e vai ser dividido em 3 partes iguais. Então, suponhamos aí que você foi lá, pesou os glóbulos que você vai utilizar. E aqueles glóbulos que você vai utilizar, o peso dele deu 300 miligramas. Tá? Deu 300 miligramas, correto? Então, os glóbulos eles vão estar impregnados com uma parte do insumo ativo líquido na proporção de no mínimo 5%. Então, se ele pesou 300 miligramas, você vai pegar e vai fazer esses 300 miligramas por 5%. Eu estou sem calculadora aqui, eu acho que 300 miligramas vai dar um total de 15 miligramas, correto? Só que como a gente está trabalhando por volume e por peso, então eu vou pegar aí 1,5 ml. Então, esse 1,5 ml, o que eu vou fazer? Eu vou dividir ele em 3. Então, eu vou pegar 0,5 ml. Vou pegar 0,5 ml e 0,5 ml. Da onde eu vou tirar esse 0,5 ml? Lembra que o médico pediu uma solução numa dinamização de uma potência de DH20? Então, esse 0,5 vai sair dessa potência aqui, tá? Mas, professor, por que você dividiu em 3? Porque, lembra? Deu 1,5 ml. Como é método de tríplice impregnação, eu tenho que dividir em 3 partes iguais. Quem que eu vou dividir em 3 partes iguais? O insumo ativo, tá? Insumo ativo, tá? O insumo ativo. Então, o que eu iria fazer? Você vai pegar essa primeira impregnação, então você vai pegar esse 0,5, vai impregnar esses glóbulos, vai mexer um pouquinho esses glóbulos e vai colocar numa estufa. Essa estufa a 50 graus Celsius ou abaixo de 50 graus. O que vai acontecer? O álcool ele não está a 77%, o álcool ele vai evaporar e vai deixar apenas o insumo ativo nos glóbulos. Depois eu vou pegar o outro 0,5, vou impregnar novamente nos glóbulos, vou colocar novamente na estufa, vou esperar secar. Quando secar, eu vou retirar novamente aquele glóbulo e vou acrescentar a porção final do 0,5. Vou impregnar,
vou colocar novamente na estufa a 50 graus Celsius, vou esperar e vou retirar. Por isso que esse módulo é chamado de tríplice impregnação, que você vai impregnar 3 vezes o insumo ativo no glóbulo, tá? Então é isso, por isso que ele é chamado de tríplice impregnação. Você vai fazer 3 impregnação. Então aqui, ó, eu coloquei para vocês poderem ver direitinho. Então você vai pegar aqui, ó, e vai colocar o que a gente fez, 0,5. Lembrando que esse glóbulos, ele sem o insumo ativo, ele é um glóbulos inerte, ele não tem função nenhuma. A partir do momento que você coloca o insumo ativo, aí sim aquele glóbulo vai começar a ter a função de um medicamento homeopático. Então você está vendo essas bolinhas? Elas são os glóbulos. Então você vai fazer a impregnação nesse glóbulo. Você vai pegar, depois que fez a primeira impregnação, você vai pegar essa impregnação, vai colocar numa estufa, onde a temperatura dessa estufa vai estar entre 50 graus mais ou menos, ou abaixo de 50 graus. Você vai colocar para secar na estufa. Depois que secou, você vai retirar esse glóbulos. Você vai pegar novamente e vai pingar novamente, ou vai pegar lá o 0,5 como a gente viu, vai impregnar no novo, vai pegar, agitar um pouquinho esse glóbulo só para ter todo o insumo ativo em todos os glóbulos. Você vai levar novamente para a estufa, vai ligar entre 50 ou abaixo de 50, vai esperar secar novamente. Aí você vai fazer a última impregnação. Lembra? São 3 impregnações. Por isso é chamado de tríplice impregnação. Aí você vai pegar e vai impregnar novamente nos glóbulos a última vez. Vai colocar na estufa. E depois que você fez as 3 impregnações, daí agora você tem o seu medicamento que o médico pediu. Qual foi a dosagem lá, a dinamização que o médico pediu? Não foi na DH20? Você não pegou o insumo ativo líquido já na potência DH20? Não foi isso? Aí depois que você fez as 3 impregnações, aí o que você vai fazer? Vai colocar esses glóbulos dentro do vidro, tá? E aonde a pessoa vai levar esses glóbulos para tomar em casa. Beleza? Deu para entender como é feita a impregnação nos glóbulos? Então, vamos para a próxima parte. Bom, agora só para a gente já ir um pouco mais rápido, já os pós já são mais feitos. Então, os métodos de impregnação, eles vão ser sempre quase os mesmos. Você vai pegar e vai impregnar. Então, os pós, eles são formas farmacêuticas sólidas. Eles são dispensados em pesos unitários, aonde esse pó ele pode ter de 300 a 500 miligramas, tá? De lactose. Lactose seria o quê? Insumo ativo ou insumo inerte? Insumo inerte. Os quais vão ser impregnados pelo insumo ativo já dinamizado desejado. O seu insumo ativo pode ser na fórmula líquida ou sólida. A única diferença será o procedimento de produção do medicamento. Então aqui você tem um pó, onde você pode impregnar tanto fármacos insolúveis, como você também pode apresentar na forma de fármacos líquidos insolúveis também. Tá? Porque tem fármacos que podem ser líquidos que vão ser insolúveis. Então, para o insumo ativo líquido, o insumo ativo líquido ele deve ser preparado na dinamização desejada, em solução hidroalcoólica, com graduação igual ou superior a 77, né? A lactose deve ser impregnada com insumo ativo na proporção de 10%, volume por peso, e repetir em porções de 300 a 500 mg quando for o caso. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar aquele insumo, você vai lá que o médico prescreveu que é de 500 mg ou mais miligrama. Então você vai pegar, vai fazer a impregnação e depois você vai dividir. Vai pegar os pozinhos e vai dividir em 300, 500 miligramas, qual for o caso que o médico pediu. Se o médico pediu lá, suponhamos aí, que ele quer
que você faça em 500 miligramas. Só que ele quer que você faça 10 unidades de 500 miligramas. Então você vai pegar 500 miligramas, vai dar aí, eu acho que 5.000 miligramas. Você vai fazer a impregnação nesses 5.000 apenas com 10%, lembra? Vai impregnar. Depois que você impregnar, você vai pegar e vai fazer o quê? Vai separar em 10 vezes de 500, como o médico pediu. Para insumo ativo sólido, é realizado o quê? A trituração do insumo ativo com a lactose na dinamização desejada. Você vai misturar o resultado da trituração na proporção de 10% em lactose e homogeneizar. Lembra daquele procedimento de trituração? Que você tritura, homogeniza e depois você vai repetir em porções de 300 e 500 miligramas quando for o caso. Então, nas formas farmacêuticas pós, elas são o quê? Você vai pegar aqui, suponhamos aqui que, deixa eu fazer de um jeito, opa. Então, suponhamos aqui, ó. Você tem aqui um insumo inerte, que é a lactose. Aí, se você tem um insumo ativo que ele é líquido, lembrando, esse insumo ativo, como eu já falei, ele pode ser insolúvel, ele pode ser solúvel. Só que o médico quer que escreva em pó, o que você vai fazer? Você vai fazer a impregnação nesse pó, vai homogeneizá-lo bem e depois você vai fracionar no que o médico pediu, em de 300 miligramas, de 500 miligramas e por aí vai. Mas lembrando, você vai pegar apenas 10% do volume. Né? Se deu 5.000 miligramas, 10% de 5.000 miligramas, se eu não estou chutando aí, tá? Estou fazendo aqui de cabeça. Você vai pegar 5 ml. Então, 5 ml você vai impregnar nesse lactose. Tá? Já no caso, quando a preparação for pó, você vai fazer pelo método de trituração, lembra? Vai pegar na dinamização um abaixo do que o médico pediu. Então, se o médico pediu DH10, quando você for fazer pelo método de trituração, nesse caso aqui, você vai trabalhar com a DH9. Professor, mas por que eu vou trabalhar com a DH9 e não com a DH10? Porque quando você fizer todo aquele procedimento de trituração, lembra? Você vai pegar uma proporção do DH9, vai colocar lá no grau, vai triturar, vai homogeneizar por 6 minutos, tal. Quando você terminar de fazer essa preparação, você vai ter o quê? Já ela na forma de DH10. Então, por isso que quando você for fazer pelo método de trituração, você tem que fazer uma potência abaixo. Se o médico pediu DH10, eu vou pegar a DH9, porque essa DH9 eu vou fazer a DH10, que aí eu já misturo, já fica tudo homogeneizado. Beleza? Deu para entender a diferença? Se não entendeu, gente, pode chamar lá no Zap que a gente tira a dúvida. Bom, temos também a fórmula de tablets, né? A forma de tablet. O que a farmacopeia ela diz? Que os tablets eles são forma farmacêutica que vão apresentar peso compreendido entre 75 e 150 mg, sendo preparados por moldagem da lactose em tableteiro, sem adição de adjuvante. Os tablets podem ser preparados através de impregnação e moldagem, de acordo com as características do insumo ativo, conforme a farmacopeia brasileira homeopática pede. Então, os tablets eles podem ser feitos por impregnação e moldagem. Tá? Para o insumo ativo líquido, a impregnação, como é feito? Os tablets, vocês viram lá naqueles slides logo no começo, como que é os tabletzinhos, né? Então, aqueles tablets eles vão ser inertes. Você vai fazer o quê? Uma preparação, né, por moldagem de lactose em tableteiro, dando ponto de moldagem com a quantidade suficiente de solução hidroalcoólica.
Tá vendo, ó, que quase as soluções hidroalcoólicas vai ser sempre a 77%, porque quando você colocar na estufa, a tendência do álcool é sair e o insumo ativo ficar. Beleza? O insumo ativo líquido ele deve ser preparado na dinamização desejada, em solução hidroalcoólica com graduação igual ou superior a 77. Os tablets devem ser impregnados com insumo ativo líquido na proporção 10% do volume. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, ele vai seguir quase o mesmo método dos glóbulos. Então, você vai ter o tabletzinho lá, já na forma inerte. Você vai fazer a impregnação. Depois vai levar na estufa e aquele tablet está pronto. Tá? Agora, quando você tem por moldagem, o que você vai fazer? Você vai pegar um insumo ativo líquido, como ele deve ser preparado na dinamização desejada em solução hidroalcoólica, com graduação de 77, né? Então você vai fazer o quê? Você vai fazer conforme se fosse uma massinha. Então você vai pegar a lactose, né? Vai impregnar o insumo ativo naquela lactose. Depois que você impregnar o insumo ativo naquela lactose, você vai homogeneizar aquela lactose e ela vai ficar parecendo tipo uma massinha, sabe? Aí daí você vai moldar o seu tablet, né? Lembrando quando ele for por moldagem. Aí você vai pegar, vai colocar ele na placa de moldagem de tablet e vai levar na estufa, depois a 50 graus. Aí quando você retirar, ele vai ficar tipo uns moldezinhos de tablet, tá? Então, no sistema de moldagem é feito dessa forma. Você vai pegar um insumo ativo líquido, vai pegar ele, vai colocar numa lactose, por exemplo, no que é um insumo inerte, vai virar tipo uma massa. Essa massa você vai colocar no tableteiro, vai levar esse tableteiro numa estufa. Como o álcool está a 77%, o álcool ele vai evaporar e aquela lactose vai virar tipo um tabletzinho. Tá? Então, no modo de tablet, o tablet ele pode ser por impregnação e por moldagem. Por impregnação, eu já tenho o tablet comprado, os tabletzinhos já comprados, eu só vou fazer a impregnação. Caso eu não tenha, eu posso fazer por moldagem. Eu pego o insumo ativo, coloco numa lactose, coloco no tableteiro e ali eu tenho minha forma farmacêutica em tablet. Então, como é feito muito a moldagem? A moldagem ela sempre vai ser realizada, por exemplo, também quando eu tenho um insumo ativo sólido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou realizar a trituração do insumo ativo com a lactose, na dinamização desejada. Eu vou misturar o resultado da trituração na proporção de 10%. Eu vou homogeneizar e levar aquele tableteiro em moldagem. Então, esse aqui, que como vocês estão vendo, é o molde do tablet. Deixa eu pegar aqui. É o molde do tablet. Então, lembra que eu falei da massinha, que vai ficar tipo uma massinha? Então, as massinhas ela vai ser colocada nesses buraquinhos aqui, ó. Depois que eu preencher esse buraquinho conforme o médico quis, solicitou a quantidade de tablet, essa tableteira eu levo numa estufa de 50 graus. O que vai acontecer? Lembra que eu estou trabalhando com um álcool, com uma solução alcoólica de 70%? Esse álcool ele vai evaporar. Quando evaporar aquela massa, vai ficar uma massinha mais rígida. E onde vai ser o formato desses buraquinhos aqui, que vão ser as tableteiras. Formando assim o tablet, tá? O tablet por moldagem. Mas eu posso simplesmente ir lá comprar o tablet e fazer a impregnação. Mas quando eu tenho um insumo ativo que é sólido, não tem como eu fazer a impregnação naqueles tablets. Então, vou também trabalhar pelo modo de moldagem. Beleza? Bom, gente, eu sei que a aula ficou um pouco extensa. Eu tentei correr um pouco para tentar não fazer uma aula extensa, mas não teve como. Então, essas são as formas farmacêuticas homeopáticas, né, de uso interno. Na quarta-feira, as de uso externo elas são mais rápidas. Então, vocês vão ter o quê? A aula de uso externo. Tá ok? Lembrando, nossa prova vai ser na segunda-feira que vem. Na segunda-feira agora que a gente marcou, dia 19. Professor, vai cair tudo? Vai cair tudo, até o que vocês viram aqui.
Mas como eu falei, fique esperto sempre naquelas dicas. Olha, isso aqui pode cair na prova, é isso aqui. Então, para dar uma força para vocês estarem fazendo essa prova. Tá ok? Então, desde já agradeço a todos. Se tiverem alguma dúvida, pode me chamar via WhatsApp, tá? E depois a gente vai conversando mais sobre as formas farmacêuticas homeopáticas. Então, desde já agradeço a todos e tenha bons estudos aí. E obrigado.